Estamos começando a transmissão aqui também no Instagram com o Irmão de Luz, no estudo do Livro dos Espíritos. Alguém quer fazer uma prece aí, por mais simples que seja, uma introdução? Posso fazer. Obrigado. Primeiro gostaria de agradecer a Deus e a toda a espiritualidade presente pela oportunidade de estarmos juntos, falando um pouquinho de Deus, do mundo espiritual, e aproveitar essa fase agora, esse momento, né, na verdade, em que a gente percebe que todas as pessoas estão mais fraternas, mais solidárias, né, repensando as suas vidas, né, não só no melhor para si, mas também para os outros. E que bom se assim fosse durante o ano inteiro, né? Que a gente pudesse, sim, cuidar das nossas atividades, todas as nossas demandas de trabalho, nossa vida pessoal, mas que a gente também tivesse um tempo, mesmo que pequeno, para que a gente pudesse olhar ao nosso redor, né? Para as pessoas que estão em sofrimento não só físico, mas sofrimento também emocional, espiritual. Então, eu acredito que esse momento de renascimento, né, que a gente fala do Natal, o nascimento, que a gente comemora o nascimento de nosso mestre, nosso governador do nosso planeta, e a gente pensar no outro, né, que ele teve aqui há 2000 anos atrás, para justamente deixar esses ensinamentos para a gente, a importância de se amar, de amar o próximo, de acolher, de doar um pouco do nosso tempo, de se doar. Então, aproveitando a oportunidade, que a gente possa vivenciar esses momentos de fraternidade e solidariedade durante o ano inteiro. Então, para a gente começar a nossa reunião de hoje, vamos rezar o Pai Nosso, Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Boas festas a todos aí mais uma vez. Feliz Natal a cada família. Fábio está impossibilitado hoje. Vamos ver se Marcelo entra aí. Ele garantiu presença. Mas vamos pegar a fala aí inicial de Vanessa e vamos sintonizar. Aproveitar que é uma coisa que eu falo sempre também todo ano. Que cada dia do ano fosse essa reflexão que é feita no Natal, para que a gente tentasse ser um pouquinho melhor. Zade, seu microfone está aberto. Aí fica ouvindo todos os barulhos da casa. Eu queria complementar. Fica à vontade. Falou que fica à vontade. Que eu li que bom seria se o Natal pudesse se prolongar mais. Sim, Zade mais falou. Natal. Sim, foi Zade que falou, desculpe. É isso aí. Então, dando continuidade aqui, a gente vai dar sequência hoje na leitura do Livro dos Espíritos. Quem quiser aí acompanhar ou na tela compartilhada ou no livro físico, é a questão 843. Então aí dentro do capítulo maior chamado Liberdade, aí liberdade de trabalho, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, hoje a gente está caindo aqui em livre-arbítrio. Pergunta básica, né? Basiquinha. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, que a gente já leu anteriormente. Quem não leu, sugiro a leitura. Está dentro da liberdade. A liberdade de pensar, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência. Aí, só recapitulando aqui, pensamento todo mundo tem. Consciência, cada um tem a sua. A consciência é uma internalização, algo mais íntimo do pensamento. O pensamento a gente pensa sempre. Aqueles que a gente quer, às vezes aqueles que a gente não quer. Segundo um estudo japonês, foi feito por um japonês aí há muito tempo atrás, esqueci o nome dele, até lembrar o nome de japonês é uma coisa difícil. A gente tem mais de 40 mil pensamentos por dia. Só que a gente se lembra de alguns, né? Porque o nosso cérebro está em plena atividade.
Então, quando você vai falar e liberdade de consciência, consciência, pensamento, e aí dentro desse contexto, dando sequência, ele vem aqui que o livre-arbítrio é a liberdade de pensar. Todos temos. A gente pode ficar preso, encarcerado, a gente pode estar ali amarrado, podem tentar obrigar a gente a fazer qualquer coisa. Mas o pensamento é uma coisa nossa. Ninguém pode obrigar você a pensar aquilo que você não quer. Tem igualmente a de obrar. Então, se eu tenho de pensar, eu tenho a de obrar, ou seja, realizar, colocar em prática. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Ou seja, olhe como é que está interligada a questão pensamento, consciência e ação. Porque quando a gente fala assim, poxa, uma máquina programada aí em tempos de inteligência artificial e robô, a gente vai cair no mesmo gargalo. Quem é que faz a programação disso aí tudo, por mais autonomia que tenham? O homem. Sempre ele está por trás. Mas, só a título de analogia, a independência e a autonomia das máquinas, aí o filme Exterminador do Futuro, para quem assistiu, ele traz muito essa reflexão, né? Quando as máquinas elas têm uma independência que supera o que o homem deu como autonomia. Aquele filme também de ficção científica chamado Eu, Robô, para quem assistiu, com Will Smith, também é uma reflexão sobre isso. Então, pois que tem a liberdade de pensar. E o que é o arbítrio? Arbítrio quer dizer as escolhas. Eu acho assim, eu sempre comento que quando eu trago esse tema numa palestra, eu devolvo a pergunta para as pessoas. Escolher é fácil? Decidir é fácil? Para muita gente, fazer uma escolha é fácil. O que é difícil é a gente medir as consequências das nossas escolhas, né? Então aí ele vem aqui na questão 844, só para a gente fechar aqui o raciocínio e fazer um debate. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento, quando fala homem, entenda-se homem e mulher, a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade. A gente é mais condição, né? Instinto, puramente instinto. O recém-nascido quer mamar, o recém-nascido ali quer fazer cocô, quer fazer xixi, fisiologia, ele quer dormir. São necessidades quase 100% fisiológicas. Salvo aquelas provocadas, né? Que a gente vai fazer rir, vou fazer carinho, vou brincar com ele. Mas o ser em si é totalmente instintivo, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Aí vem aquele ano 1, ano 2, ano 3. Estando os seus pensamentos em concordância com a sua idade, com o que a sua idade reclama, a criança aplica o livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Algum comentário aí nesses dois primeiros? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa rapidinho. À vontade. Quando você leu aqui inicialmente, tem um homem o livre-arbítrio de seus atos. Quando eu penso em livre-arbítrio, né, eu falo assim, poxa, que massa, que a gente tem essa autonomia, né, que a gente pode fazer o que a gente quer, né, como Deus é maravilhoso, né? Só que também é uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Quando fala que a gente tem a liberdade, né, dos nossos pensamentos, de pensar o que a gente quiser, de sentir o que a gente quiser e de fazer o que a gente quiser. Deus é tão maravilhoso que deu essa autonomia pra gente. Só que é uma responsabilidade grande, né? A gente fala orar e vigiar, então a gente tem que estar atento a todo momento o que a gente deseja, o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente está agindo no nosso dia a dia. Então, eu acho isso bem interessante, porque a todo custo a gente quer autonomia, mas será que a gente tem maturidade, né? Tá falando aí de criança, né? A criança age mais por instinto. E a gente mesmo, nós somos eternas crianças. A gente aqui nesse planeta Terra, né? Um planeta de provas e expiações. Nós ainda somos muito infantis, muito imaturos. A gente se vê no dia a dia pensando bobagem, sabe? Pensando negativamente, sabe? A gente ainda pensa como criança. A gente ainda sente como criança. A gente ainda faz muita bobagem. Então, seria muito bom se a gente soubesse usar esse livre-arbítrio a nosso favor e em favor das pessoas que estão ao nosso redor.
né? Mas infelizmente a gente não sabe, né, usar com responsabilidade o livre-arbítrio que Deus nos deu. Mas acredito que um dia, né, acredito que em planetas mais evoluídos, que a gente ainda vai habitar, outros planetas mais evoluídos, a gente vai ter uma maior capacidade de pensar melhor, de agir melhor, de fazer melhor. Então, esse aqui já estamos aqui no treinamento, né? Nessa nossa reunião, parece coisa pequena a gente está aqui, mas a gente está aqui para aprender, né? Para aprender um pouquinho da lei de Deus, do mundo espiritual. Perfeito. E assim, pegando o gancho que você falou, ele contextualizou aqui a questão física, né, das fases da vida. O pediatra, mais do que ninguém sabe, né, que a criança tem a fase oral, fase anal, fase verbal, fase corporal, tem várias fases, né? Mas foi bom você ter colocado isso porque... E ele fala... E isso o que você falou tem muito a ver com essa parte que ele fala aqui. Estando os seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, tem muito a ver com o que você falou aí. Porque às vezes a pessoa ali é grandona, vamos dizer, adulta, mas é infantil ainda nas suas atitudes. A gente não vai nem entrar na questão da... que é bom, não é nem questão de bondade e maldade, é a infantilização mesmo. O que a gente vê de gente... O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes você vê pessoas maduras precocemente, aí a gente sabe que não é nem o físico, é o espírito que já vem com aquela... A gente costuma dizer assim, espírito de velho, espírito antigo. Fulano ali tem um espírito ancião. Claro, o espírito não tem a idade, mas a gente não sabe, né? Mas é o comportamento. E a gente vê tanta gente grande em meio de trabalho da gente, colega da gente, na rua, na família, que a gente vê pessoas birrentas, marrentas, como é que o pessoal fala aqui no Nordeste, chachelentas, fica batendo perninha, causando intriga. Aí já é aquela infância mesmo mental, porque na psicologia tem aquela área que o pessoal fala, né, de criança interior, que na verdade a criança interior aí não é você ser infantil, é você ser alegre, brincalhão, é você ser divertido, é você ser contagiante. É claro que a inocência é um negócio que a gente infelizmente vai ter que perder, porque a gente tem que ter um pouquinho de malícia para se defender, mas a criança interior da psicologia é aquela criança assim, pô, sabe brincar, sabe rir, sabe conduzir as coisas com leveza. Minha criança interior tá aqui gritando dentro de mim. Mas que é diferente das pessoas, né, Vanessa, infantilizadas, que parece que não tem postura para conviver com as pessoas ditas adultas, né? E elas fazem esse uso do livre-arbítrio algo que, pela lei do retorno, né, vai dar mais trabalho para ela lá na frente. E o livre-arbítrio é a ferramenta do progresso. Então, se você atrasa esse progresso por más escolhas, aí o processo é seu. O processo individual é seu, a sua caminhada. Então, na 845 aqui, ele pergunta: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? Ou seja, no pacote espiritual dele aí, quando ele está encarnando naquela nova veste, ele traz tendências ali, uns mais adiantados, outros mais atrasados, outros mais medianos, mas assim, cada um tem a sua história. Então esse pacote, eu gosto de chamar isso de combo. Encarnou ali naquele corpinho novo ali, recém-nascido, nasceu. Mas o espírito já tem uma caminhada. E o que ele traz com ele ali, que ele vai começar a se mostrar, até ser lapidado pelos processos educativos, a importância do pai e da mãe, dos irmãos, o processo da vida. Ele vai mostrar como é que ele é. E aí é o que ele chama de predisposições instintivas, que é aquilo que vem lá de dentro, é quase que automático. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, ou seja, ele já traz naquele combo dele, no pacote dele, seja ele foi homem ou foi mulher na outra vida. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, ou seja, tem gente que tem tendência a ser mal, tem tendência a ser bom, tem gente que tem tendência a ser inconsequente, tem gente que tem tendência a ser responsável, cuidadoso, mais aventureiro, uma série de coisas. No que será secundado
pelos espíritos que simpatizam com essas exposições. Ou seja, ele vai se juntar àquela tribo que, pela lei da afinidade, vai gostar do que ele faz e ele vai gostar de outros que façam iguais a ele. É a turma dele que ele vai encontrar pela lei de afinidade. Não há, porém, arrastamento irresistível, ou seja, porque ele tem tendência a fazer besteira, ele vai se envolver com pessoas que fazem besteira. Uma vez que se tem a vontade de resistir. Então, a gente tem esse autocontrole de controlar nossos ímpetos, nossos freios. Não é porque eu tenho um pensamento aqui, dizer, poxa, estou com uma vontade de chutar a parede. Eu sei que chutar a parede vai doer meu pé. Então eu não vou chutar a parede. Ou eu estou com uma vontade aqui. Por isso que desde cedo a gente fica atento a essas coisas dos pensamentos. Porque pensamentos podem ser seus ou não serem seus. Ou eu estou com vontade aqui, não sei de onde está vindo, de abrir aquela porta do elevador e mesmo sem elevador. Não, peraí, esse pensamento não é meu. Eu quero viver. Eu sei que é errado, eu sei que é perigoso. Por que eu vou abrir a porta do elevador? Então, é o filtro. Estou com vontade de pular de um penhasco ali, porque vai ser emocionante. Pô, esse pensamento não é meu. Eu quero viver. Eu quero pular na água normal. Aí ele complementa. Lembrai-vos de que querer é poder. Ao contrário do que a gente fala no provérbio, né? Querer não é poder. Não, querer é poder sim. Porque você tem que ter o autocontrole dos seus atos. Se você desconfia que aquele não é da sua índole, aquele pensamento não é seu. Aí, já levando para a questão mesmo de obsessão, pode ser um amiguinho aí querendo que você se lasque, no bom baianês. Né? Então a gente tem que ficar atento que milhares de pensamentos, aí só um pouquinho adiantando aqui, né? Aquela famosa pergunta que Kardec fez para os espíritos. Os espíritos controlam nossos pensamentos? Tentam pensar por nós? Qual foi a resposta? Muito mais do que imaginais. Só que como a gente está falando aqui de livre-arbítrio, é um pulo a mais, é do pensar e agir. E quando a gente fala agir, não é só com as mãos e os pés não, viu gente? É falar. Porque às vezes silenciar é sabedoria. E a gente fica com a garganta coçando de uma coisa sem volta chamada palavra. Não é isso, Zade, Vanessa? Com certeza. Com a gente precisa se correr. Livre-arbítrio é um negócio que eu sempre encaro com muita responsabilidade. Claro que a gente tem nossos impulsos, claro que a gente tem nossa compulsão, nossa impulsão, nosso agir sem pensar, mas assim, eu, por exemplo, não tenho moral nenhuma para falar isso. Eu acho que eu já melhorei muito, mas eu já fui muito mais impulsivo, ainda sou, mas eu fui muito mais impulsivo. Com a experiência, a vivência, o convívio, a prática, o estudo, a gente vai se freando mais. Mas eu vou falar por mim, mesmo eu sendo impulsivo ou compulsivo, eu nunca cheguei ao ponto da irresponsabilidade de trazer, pelo menos que eu saiba, médios ou grandes prejuízos. Eram situações que eu consegui reverter, eu consegui pelo menos minimizar os efeitos. Né? Mas... Isso que você está falando, mano, os nossos atos têm consequências, né? Sim. Então, isso que você está falando, assim... a gente e eu dou minha cara a tapa para admitir que eu já fiz muitos. A gente tem liberdade de agir. Só que as consequências vão chegar, né? Elas vêm, né? E acredito que muito por causa disso que a gente vai se podando, se contendo, né? A gente vai vendo que em muitos momentos, você falando que você é impossível, eu também, eu venho melhorando. Porque eu venho muito mais atenta, né? Para o que eu penso, para o que eu falo e como eu estou agindo, né? As consequências dos meus atos, dos meus pensamentos. E gera um desconforto, né? Muitas vezes atos da gente inadequados geram desconforto e, infelizmente, a gente vai se lapidando por causa disso, né? A gente vai vendo que às vezes coisas que a gente fala, né, promove a dor no outro e esse outro vai se afastando e vai se chateando e às vezes a gente se sente inadequado, deselegante, né, numa fala, e a gente vai parando para pensar, calma aí,
e começam várias pessoas a falar da mesma coisa da gente. Será que sou eu que estou errada ou todas as pessoas, né, estão erradas? Elas estão observando a mesma coisa em mim e eu estou errada? Ou será que eu tenho que estar atenta a isso que estão sinalizando para que eu possa modificar, melhorar a cada dia, né? Então eu tenho a liberdade de agir, de fazer, mas eu também tenho que estar atenta, né? O que isso está gerando em mim e nas pessoas que estão ao meu redor. Então, que você fala assim, que bom quando a gente se analisa hoje, reflete e vê que a gente melhorou muito, né? Isso é maturidade. Tudo que a gente passou, né? Que a gente, consequências dos nossos atos, e que hoje a gente fala, não quero mais isso para mim. Poxa, eu me envergonho disso que eu fazia. Eu não quero ser assim, não preciso ser assim, né? E isso que é o bom da coisa. Deus dá liberdade pra gente, mas também vem a consequência. E aí a gente decide, né? Se a gente quer perpetuar com condutas inadequadas, ou a gente percebe, expande a mente, né? E aprende com os erros e modifica, né? E começa a usar o livre-arbítrio com mais inteligência e responsabilidade. Perfeito. Exatamente assim. Muito bom. 846. Sobre os atos da vida. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Quer dizer, se o nosso organismo tem capacidade de interferir nesse livre-arbítrio, né? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria. Claro, né? A gente está naquela trilogia lá, matéria, perispírito e espírito. Só relembrando aí o passado, que já foi aprendido. O espírito ele não tem gênero, ou como na linguagem mais vulgar, não tem sexo. Ele é a essência, é a luz. Mas a forma com que ele se encontra no mundo espiritual, na erraticidade, é a do perispírito. Geralmente a última aparição, principalmente para os menos evoluídos, medianamente evoluídos ou menos evoluídos como nós, e os mais evoluídos, espíritos mentores, tudo, eles podem até escolher a forma com que eles querem se apresentar. Mas geralmente a gente, quando está no plano espiritual, a gente se apresenta como nossa última aparição, né? Mas quando a gente está aqui encarnado, é o que a gente está aqui agora, como a gente está aparecendo. Nossa pele, nossa cor da pele, nosso cabelo, nossa altura, nosso físico. E isso pesa, literalmente pesa. É uma prisão temporária. Então, essa matéria, ela influencia muito nessa manifestação. Porque pode embaraçar-lhe as manifestações. Então, muitas vezes, vou fazer uma analogia aqui de um pessoal que pratica esporte, né? A gente joga futebol. Pense você novinho, que jogava ali seu vôlei, seu basquete, seu futebol. Seu cérebro era perfeitamente alinhado com o seu corpo ali em alto desempenho. O seu corpo obedecia tudo que o seu cérebro queria. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai mudando fisicamente o corpo, por mais que você seja um atleta, o corpo não mais responde igualmente o que o seu cérebro quer. Então muitas vezes a gente pensa assim, poxa, meu cérebro quis fazer uma coisa, mas meu corpo já não consegue mais. Não tem mais a mesma velocidade, não tem mais a mesma destreza. Pode ser num baba, numa pelada, ou numa brincadeira de amigos, ou mesmo no futebol profissional, os veteranos, né, os antigos falam muito isso. A mesma coisa acontece aqui no mundo espiritual. Se você tiver com um corpo muito sedentário, doente, que você não está cuidando dele, tem uma vida desregrada, tudo, a manifestação das coisas que você quer espiritualmente vai ficar comprometida. Então, daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, ou seja, são mais sublimados, mais transcendem, são mais leves. Por isso que a gente fala no mundo espiritual em volitar, né? Os espíritos conseguem volitar para lá e para cá com mais leveza e tranquilidade. Quando a gente está aqui ainda desdobrando, a gente fica preso ao cordão de prata, a gente não vai para todo lugar que a gente quer. Quando a gente desencarna, a gente fica aqui pertinho da Terra. Então os mais sublimados, as faculdades se desdobram mais livremente.
Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Ou seja, a culpa não é do fígado, não é do baço, não é do estômago, não é do cérebro. É a índole do espírito. A gente não confundir o espírito, a essência, com essa máquina que faz o espírito se manifestar. Então a culpa não é que você tem um coração negro. A gente fala coração ruim, é no sentido metafórico, sentimental, não é no sentido físico. Às vezes o coração do assassino até é bom, cardiologicamente falando. Mas quem possui esse instinto não lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento. Ou seja, ele não pensa, só age. Não é para só se ocupar com a matéria, pois quem não cuida mais de se presumir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A isso remete às questões 367 e seguintes, que foi falado a influência do organismo. É por aí, gente? Agora, se o espírito, pelo instinto, pelas inspirações negativas, sai fazendo coisa errada uma atrás da outra e maldade, o corpo, pelo contrário, vai começar a sentir esses efeitos que a gente chama de quê? Psicossomáticos, né? A raiva, o ódio, as energias mais deletérias vão começar a adoecer, somatizar isso no corpo. E aí, quando desencarnar, vai se notar que o perispírito está todo barreado, como a gente fala aqui na Bahia, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Concorda, discorda, complementa, suplementa? Como é? Suplementa o quê? Complementa, suplementa, reprimenda, emenda. É isso que você falou. Pois é. Isso que você falou, achei bem interessante, porque às vezes a pessoa fala, pô, que pessoa ruim, puxou o pai, puxou a mãe, né? Às vezes a gente tem, as pessoas têm mania de falar assim. Claro que a educação, né, familiar, isso influencia muito, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele coloca espíritos menos evoluídos, né, intelectualmente, moralmente, para encarnar em famílias mais evoluídas, para justamente ter essa troca, né, ter esse aprendizado. Mas você vê como tem espíritos que ainda estão tão ainda ligados à matéria, são tão ainda ignorantes da lei de Deus, né, que mesmo tendo uma família que ele receba esse apoio, né, o amor mesmo, né, tenha toda uma educação, ainda assim é mais forte, né? Ele não consegue, né? Não consegue vencer, não consegue resistir às más tendências, né? Então é isso, é um trabalho complicado. E aqui, acredito que aqui no planeta que a gente está, tem muita gente boa, acredito que tem muito espírito bom, né? Querendo fazer o bem, querendo se melhorar. Mas também é triste quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê tanta aberração. Falando aqui de aberração das faculdades, aqui peguei o gancho, né? Mas a gente vê muita coisa que deixa a gente triste para você ver e serve para a gente ver como a gente ainda também é muito primitivo, né? Afinal, estamos todos no mesmo barco, então a gente não pode se achar mais ou menos merecedor, né? Ou melhor ou pior do que ninguém. Apenas em algumas vertentes da vida a gente está melhor do que outros, né? E com certeza eles também de um todo não são tão, né? Tem também um lado positivo, né, para ensinar pra gente. É a troca, é isso. É a gente saber que cada ser humano vivente aqui nesse planeta tem algo a ensinar, né? A aprender a ensinar. E a gente está nessa também. Você falou aí dessa questão
de alguém na família ali, evoluída, menos evoluída, de alguém chegar ali e ajudar. Uma vez eu testemunhei durante muitos anos uma situação de uma família que foi o contrário disso aí. A família aparentemente, não vou dizer que era evoluída, mas ela era uma família humilde, simples, apesar de financeiramente serem, bem, não vou dizer ricos, milionários, mas tinham uma vida confortável, digamos assim. Bairro nobre, vida confortável. E eles demonstraram as atitudes sempre, foram educados assim, os pais vieram de baixo, as filhas também, super simples também, conquistaram seu espaço. E a família toda espírita ali, médium, também, médios ostensivos e tal. Até que chegou um dia, quando eu já cheguei lá, essa história já estava instalada, mas me contaram depois. E tinha um quadro de uma pintura mediúnica no quadro das meninas, que eram de 4 orquídeas, de uma pintura mediúnica. E aí a senhora da casa, a matriarca, chegou e me disse assim, ó, isso aqui quando me deram, falaram que seriam meus 4 filhos. Cada flor dessa era meus filhos. E ela questionou para a pessoa lá, na época que foram feitas, ela estava com as 3 filhas. Ela disse, não, porque tem 4? Aí eu só tenho 3. Aí ela falou assim, você tem 4. Não, moço, eu tenho 3 filhas. Você tem 4. E passado um tempo, o que aconteceu? A secretária do lar, como é que se fala hoje, né? Que era de muitos anos de confiança lá, se picou e deixou um bilhete e o menino lá, com 7 anos, pedindo para ela cuidar, que ela não tinha condição de manter ele, que devido a esses anos de convívio, contato, tudo, amor entre as partes, que cuidasse do menino porque ela não tinha condição. Deixou o menino lá. Em nome, segundo ela, que não tinha condição de sustentar esse menino. E aí, essa mulher sumiu do mundo, ela adotou legalmente esse menino e virou o irmão das 3, né? Passou a cuidar e educar da escola para esse menino. Anos mais tarde, descobrindo onde essa mulher estava, ela estava numa condição de vulnerabilidade social muito grande. Era um bairro aqui de Salvador de extremíssima pobreza, barraco mesmo. Ela tinha seus 38 anos, mas parecia que tinha mais. Então, assim, como a gente fala aqui no bom jargão, né? Tava acabada. E ela tava com um problema cardiopata gravíssimo, né? Cardiopatia grave. E ela veio a falecer alguns anos depois, quando a gente encontrou ela. E eu participei até do enterro ali no cemitério de Brotas. A família dela era tão pobre que o pessoal não estava querendo enterrar porque não tinha condição de pagar o DAN para enterrar. Eu, por uma questão de instinto, não sou melhor que ninguém, mas eu perguntei, gente, me dá esse DAN aí, quanto que é esse DAN para enterrar? Eu me lembro como hoje, a família não tinha 5 reais para enterrar. Eu fui no Banco do Brasil, papel todo amassado, paguei os 5 reais e trouxe o comprovante. Aí o cara lá, que não tem nada a ver com isso, é um funcionário, foi autorizado o enterro, né? E esse menino, ele era um espírito assim, digamos, ele não era uma pessoa ruim, ele não era uma pessoa má, só que era muito, apesar da simplicidade da família, ele era muito arrogante, muito vaidoso, muito metido, ele gostava de exibir coisas que o resto da família não exibia, né? Isso incomodava muito, mas era o processo, como Vanessa disse aí, era o processo de lapidação dele. Porque ele tinha, essa senhora tinha várias conversas com ele para ele não ser assim, para ele ser mais humilde. E eu acompanhei toda, na época, a adolescência dele, ele era complicado. Então, aí qual o objetivo da família desse resgate aí? Ajustar as arestas dele, né? Pela educação e pelo amor que ele recebeu. E ele tinha vergonha desse lado pobre da mãe dele, pela mãe dele ter abandonado, segundo ele. Ele tinha vergonha dessa pobreza que a mãe tinha. Os irmãos pobres queriam conhecer ele tinha vergonha. Então foi um processo, hoje já está formado, é um profissional da área. Pelo que eu soube, está bem, assim, do jeito que ele queria, né? Dinheiro e conforto. Mas essas coisas que a gente aprende pelo livre-arbítrio, né? Que
Nada é por acaso. É uma história assim que eu carrego muito com isso, essa história, porque às vezes dá muito trabalho, porque ele era muito assim, como a gente fala aqui na Bahia, ele era muito exibido. E a família não gostava disso, porque ele morava no bairro nobre, tinha várias coisas, mas não precisava ficar se mostrando. Você vê como é que as coisas se encaixam às vezes nas famílias, mesmo não sendo de sangue, mas a programação espiritual queria que ele fosse ali entre eles, né? Serve de escusa, ou seja, desculpa, aos atos reprováveis, o ser, devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais. Opa aí, vou tomar todas, e aí, eu fiz aquilo porque eu estava bebendo. Eu aprontei porque eu estava bebendo. Eu traí porque eu estava bebendo. Eu bati porque eu estava bebendo. Eu estava alcoolizado. Não era eu ali. Bota a culpa toda no álcool, né? Não. Porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. As paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Ou seja, além da besteira que ele fez, tem o álcool. Que o pessoal gosta de dizer assim, né? Eu vou tomar todas para perder a coragem. Eu vou tomar todas para poder criar coragem. Eu vou tomar todas porque eu sou muito tímido, eu vou me soltar. Só que no pacote etílico, digamos assim, vem outras coisas. Tem gente que chora, tem gente que briga mais, tem gente que fica mais agressiva, tem gente que libera certas regiões do cérebro que são responsáveis pelo autocontrole. Porque o cérebro, essa máquina, ela está atrelada à parte fisiológica, ela está intimamente ligada à questão perispiritual. Então, se você mexe com a questão hormonal, que foi feita para você sob encomenda por Deus, né? Você está alterando esse estado de ébrio, você tem que arcar com umas consequências. Alguém obrigou você a beber? Alguém jogou o álcool dentro da sua garganta? Hoje eu estava vendo aquele, não sei se vocês seguem aí, me lembrei, inevitavelmente eu me lembrei, aquele Siga Pedro. Eu sigo ele aqui, eu sigo o Pedro e me divirto com ele. E ele tá lá no Instagram dele, acho que Zad segue, não sei se mas Vanessa segue, mas ele é muito engraçado. Ele pega as coisas do dia a dia assim, faz uma reflexão. E ele ficou com uma cara de ironia, falando assim, mas afinal de contas, o que é, na cabeça de vocês, o que é engravidar por acidente? Porque na minha cabeça, engravidar por acidente, eu fico imaginando aqui uma pessoa que vem em alta velocidade, o carro bate, ela sai pelo vidro e vai em direção a um cara que quando se bate com ela, ele entra no orgasmo e ela engravida. Não é? Hein? Você vê. Eu só consigo, não sei vocês, eu só consigo enxergar a gravidez por acidente assim. É a pessoa ser projetada do veículo batida e cair em cima de um cara que já sai o orgasmo. Aquele cara é uma figura, velho. Tem uma frase, mano, que eu adoro, que é: como é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Paulo de Tarso. Hein? Paulo de Tarso. É de Paulo de Tarso? Acho isso massa. Alguém bota autor desconhecido aí, mas é Paulo de Tarso. Pois é, acho maravilhosa essa frase. A gente pode tudo, né? Mas será que é conveniente a gente fazer, pensar ou falar, né? Então é pensar antes de falar, antes de agir. Só que o problema é nossa impulsividade, né? Que a gente tem muito mesmo, né? Somos seres humanos. Se bem que ele não fala posso tudo. Ele não fala posso tudo. Ele fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora posso tudo aí já é o autor desconhecido. Aí a gente quer fazer, né? A gente quer fazer nossas artes e depois vem querer justificar, né? Acho que quando a gente começa com justificativa já também tem alguma coisinha já, né? Tem alguma coisinha erradinha, um negocinho erradinho, quando a gente já vem com muita justificativa, né? Eu quando falo de livre-arbítrio, eu venho acompanhado da Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão. Não exatamente essa frase, mas assim, o meu direito termina quando o seu começa. Pronto. Quando a gente quer viver em coletividade,
a gente tem que aprender a saber que a gente tem limites. Limite não quer dizer censura. Limite não quer dizer proibição. Eu brinco com Vanessa, mas eu sei o que Vanessa gosta e não gosta que brinque. Então, isso é o limite territorial psicológico. Eu tenho intimidade para fazer algumas brincadeiras no privado com Vanessa e ela comigo. Que eu não tenho com, por exemplo, Silvana. As minhas brincadeiras que eu vou fazer com Silvana, talvez se eu fizer um bom humor com ela um dia, é uma distância muito maior do que a que eu tenho com Vanessa. Isso é limite, isso é liberdade vigiada. A liberdade que eu tenho às vezes de algumas brincadeiras que eu vou fazer com Zad, eu não vou fazer com Vanessa e nem vou fazer na frente de Zad. A não ser que eu conheça Zad e ela diga que aquele ali não se incomoda que eu faça. Então, isso aí que a gente tem que permear e saber esses limites. Tem até mesmo casado, tem brincadeiras que eu sei que eu posso fazer com Glória. Tem coisas que eu sei que ela não gosta que faça, nem privado. Então, isso aí não quer dizer censura nem proibição. É saber limites. Então, toda vez que você age o livre-arbítrio, você tem que saber esses limites. E a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Deixa eu ver um negócio aqui. Foi me dado o alerta aqui, já está em reta final aqui já. Vamos lá. Já está na reta final aqui já. Zari, quer comentar alguma coisa? Não. Tá tudo claro aí. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como uma criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que é mais esclarecido do que um selvagem, olha, é o Espírito falando para Allan Kardec, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Aí é aquela velha história. Eu carrego muito comigo aquela frase. Muito será dado a quem muito será cobrado. É tipo assim. Uma pessoa, ela é médica. Não vou nem falar de fisioterapeuta, nem advogado, nem engenheiro, nem enfermeiro. Vou pegar aqui uma outra pessoa, um médico. O médico, ele sabe dentro da medicina o que pode fazer bem e o que pode fazer mal. Salvo algum engano, se passar, mas ele não tem intenção. A partir da premissa que ele é uma pessoa boa. Que ele quer o bem. Se ele não souber, ele está na dúvida e vai consultar alguém. Mas tem profissionais, tipo, que a gente já citou aqui várias vezes, profissionais que apesar do conhecimento acadêmico e técnico, e muitas vezes bem grande, optam pelo mal. Sérgio Naia, na Engenharia Civil, Palace 2, vou botar aqui, ficou gravado lá e tem as imagens, vou ficar gravado, passou no Fantástico. Eu botava areia de primeira no concreto e dizia, eu botava de terceira, desculpa, e dizia que era de primeira. Ele fez com consciência que aquilo ali poderia dar problema. Estava mentindo, ludibriando. O juiz Nicolau dos Santos, usava o direito, o poder de um juiz para vender sentenças, e não sei o que, papapá. O outro lá, aquele Abdel Nasser, pegava o conhecimento que ele tinha de anestesia, de dopar, e dopava as mulheres para estuprá-las. Ou seja, é usar o conhecimento para o mal. Em contraponto, você tem aquele lá que, além de ser pura maldade, não tem esclarecimento de nada, mas o faz só por maldade, mas não tem. Às vezes ele tem consciência da maldade que ele está fazendo, mas tem outros que não tem consciência da maldade que está fazendo e acha normal, porque ele foi violentado a vida inteira, foi maltratado a vida inteira. Então ele normatiza dentro dele que ser violento é normal. Então, tem gente que já vem no pacote com o instinto da maldade. Estuda, se edifica, se forma, mas continua sendo mal. Tem gente que desperta na moralidade, desperta na consciência, que tendo conhecimento acadêmico, técnico ou não, pode ser a mais simples de todas as profissões,
Ele vai dizer, não, eu vou fazer o que é o certo, eu vou fazer o bem. Eu não vou ganhar em cima de ninguém, só porque eu não tenho escolaridade, mas eu sou uma pessoa que não quero o mal de ninguém. Então, às vezes, ele pode até ter um instinto bem simples, ou mesmo malévolo, e ter esclarecimento. Ou às vezes, ele não tem o esclarecimento, mas é uma pessoa do bem. Então, esse encontro aí de inteligência com preparo, com instinto, que é uma coisa mais íntima, visceral, como diz o Vanessa, é do ser. Aí lembra aquele filme de Velho Oeste, né? Os brutos também amam. Porque a forma dele expressar o carinho e o amor é através de uns gestos bruscos e brutos, mas não quer dizer que ele é ruim. Ô fulano, você é tosco. Porque ele não consegue ser carinhoso. Mas é o jeito dele amar. Quantas vezes em nossa vida a gente encontra pessoas que gostam da gente, mas não conseguem dizer eu gosto de você, a gente ama? Quer dizer que a pessoa não gosta? Não, é porque é da natureza dela mesmo. Às vezes a gente convive com pessoas, eu já tive várias relações assim, de coisas de... Acho que a gente normatiza, a gente não pode obrigar a pessoa a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, eu gosto de você, eu te amo, porque a pessoa acha que aquilo ali é rasgação demais. E às vezes é tão importante pro outro ouvir, mas a pessoa não fala. Você vai exigir, vai impor? Não, é o jeito dela. Às vezes ela gosta de expressar o que ela sente através de ações, de atitudes, mas não gosta de verbalizar. O ser humano é complicado, gente. E o último aqui, só para encerrar para as considerações finais, a posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos. É tipo assim, sou pobre, sou vulnerável, tenho dinheiro, então não consigo fazer o bem. Será que é isso? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Eu entendi esse tapa de pelica aqui agora como quer dizer assim, nada é desculpa para você deixar de fazer o bem. Você pode estar na situação mais difícil do mundo, mas existem, como diz João de Ângeles, várias formas de ajudar o próximo. A caridade não é só material, às vezes a caridade é não ouvir, a caridade é não silenciar, a caridade é... Embora ele não tenha falado a palavra aqui, mas às vezes você pode ajudar o outro silenciando e só ouvindo. Tem gente que às vezes só quer uma palavra de conforto ali e você é indiferente. Você mata a pessoa, mata que ela já está morta por dentro. Então assim, porque eu estou aqui na dificuldade, eu estou lascado, eu estou na condição de pobreza e fulano lá está rico, tem piscina, tem um prédio de luxo, mas você não sabe que por trás ali ele está na iminência de fazer um gesto, que eu não vou citar o nome, que pode ser o fim da vida dele, da pior forma possível. Mas ele está cheio de dinheiro, rico não tem problema, rico não tem dificuldade. Não é bem assim que a coisa funciona. Então a posição social ela não vai ser impedimento para você exercer seu livre-arbítrio com sabedoria e moralidade. Alguém quer comentar alguma coisa aí nesses dois últimos? Algum testemunho, algum caso? Não, é isso. Só complementando o que você falou e que eu já tinha falado. É isso. É a gente parar de justificar mais e agir, sabe? Agir mais. E deixar de ficar, sabe, justificando. Eu não faço por causa disso. Eu não fiz. Tá. Eu vou fazer. Apesar de, né? Não ter tanto isso. Eu vou fazer. Eu vou agir. Sabe? É fazer o esforço. É o que fala essa última frase. Lê aí, baixa aí, Manuel, novamente, Manuel. Ele fala aqui 849 ou 850? A última que a gente leu. Pronto, aqui, ó. 850. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Então tem pessoas que ficam na inércia o tempo todo, só se justificando, que não faz porque não pode, que não faz porque não pode, não se esforça também, né? Então é bem isso, é a gente agir, calma aí, dentro das minhas possibilidades. O que é que eu posso fazer? Sabe? É não pensar, não faço por causa disso. Eu não vou ajudar uma pessoa por causa disso. Eu não vou... Sim, gente, e o que é que eu posso? Pronto. Eu não posso isso, porque eu não tenho. Tá, e o que é que eu posso? Eu posso isso, com certeza, quando a gente começar a se perguntar o que a gente pode, a gente vai ver que tem inúmeras possibilidades. Inúmeras.
Um dia meu pai chegou para mim, pronto, já que você quer falar um depoimento, eu vou falar só isso, brevemente. Meu pai um dia chegou a gente conversando, falando de várias coisas. Meu pai gostaria, eu gostaria muito de ajudar, queria abrir uma creche, mas não sei o que, não posso abrir uma creche. Eu falei, pai, ao invés de pensar longe, já que, pronto, o senhor está falando que não pode abrir a creche, é o que o senhor gostaria no momento, né, de abrir uma creche para poder ajudar as crianças, mas o senhor não pode, pronto, isso é fato, né, o senhor já detectou isso, ok. E o senhor não pode visitar uma creche? Tirar uma vez no mês para visitar essa creche, já que o senhor quer ajudar as crianças? Né? Ah, tudo bem, não tenho dinheiro, vou visitar a creche, mas não tenho dinheiro para ajudar a criança. Tá bom, mas você não pode sentar e brincar com a criança? Ah, tá bom, aquela pessoa é paraplégica, tá? Não pode ligar para a criança que está numa creche e contar piada para a criança, eu sou mudo. Sempre vai ter alguma possibilidade de você ajudar alguém. Só que a gente sempre coloca uma dificuldade. Então o problema está em quem? Na gente. É o que eu falo, a gente não usa essa liberdade que a gente tem de fazer, de agir, de mudar coisas na nossa vida e na vida de outras pessoas. A gente só fica perdendo tempo, justificando. Entendeu? A gente se engana só. A gente só está enganando a nós mesmos, né? Porque Deus conhece, Deus sabe de todas as possibilidades que a gente tem. Deus sabe de tudo. Né? As oportunidades que Ele está dando cada dia pra gente. Então a gente não engana a Deus. É melhor ficar calado. Fica na inércia, fica calado. Não se justifica. Entendeu? Mas não adianta ficar se justificando. Pra quê? Haja. O negócio é esse. O mundo está em transformação. Assim como a gente está envelhecendo, eu fiquei mais velha nesses dias, estou envelhecendo, ótimo, graças a Deus, que oportunidade maravilhosa. Será que sou eu só que estou envelhecendo? Será que somos nós, né, espíritos encarnados que estamos envelhecendo? Não, nosso planeta está envelhecendo também, aí a gente está vendo. A gente está se transformando, acredito que muita coisa vem por aí. Né? Então, o planeta está modificando, a gente está envelhecendo e a gente continua a mesma coisa, né? As crianças, a gente está falando de criança, né? No início. A gente vai usar sempre essa justificativa, que somos crianças espirituais ainda. A gente vai ficar nessa. Hoje a gente detém muito conhecimento, e quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade, foi isso que a gente viu. E por que a gente teima em continuar parado no mesmo lugar? Né? Então é bem isso. Eu acho que por isso que eu sou muito inquieta, eu acho que, sabe, eu vou e volto, porque tem essa impulsividade, essa ansiedade de achar que não estou fazendo nada, mas ao mesmo tempo eu paro e penso, vem a espiritualidade, conversa comigo, calma aí, tenha paciência, que tudo só chega no momento certo, né? Qual é o instrumento que você tem hoje para agir? Não são esses aqui? Então use da maneira correta. Quando você estiver preparada, outros instrumentos chegarão às suas mãos, porque Deus está vendo que é o momento certo para você. Mas enquanto não chegou de você receber aquele instrumento para agir, use o que você tem agora e use da melhor forma possível, sem machucar ninguém, sem machucar a si própria, né? Grata por tudo que já veio até a sua vida, por tudo que você já fez, né? E trabalhe para fazer muito mais, né? Sem justificativa. Haja. Então é isso que a gente tem que fazer. Acho que o ano 2025 está vindo aí, né? Com várias possibilidades, é o que a gente fala, é um dia após o outro. 1º de janeiro é um dia após o outro, é um dia após o dia 31 de dezembro, né? Mas eu acho que aí a gente tem que usar esse momento para a gente refletir. Essa reflexão não devia ser feita só do dia 31 para o dia 1º, né? Devia ser feita diariamente. Mas como a gente não faz, então vamos usar esse momento, né? De uma forma responsável para refletir na nossa vida e tentar fazer cada dia melhor. Beleza, muito bom. Obrigado aí pelo belo texto mental aí, que foi muito esclarecedor. Zade quer fazer as considerações finais aí também. Já aproveita e faça a prece, porque a Vanessa fez a introdução, eu li, então você vai fazer a prece final, viu? Tem nem condição de olhar para os lados aí. Zade vai fazer a prece final aí pra gente. Charizard está perto do computador, do celular. Oi, porque estava no silencioso. Você tem aí 2 minutos para fazer a prece final. Sobre o tema, né? 2 minutos para fazer a prece final. Sim, deixa eu fazer. Sobre o tema, o livre-arbítrio, eu vi um pensamento, né, que eu estava olhando aqui. Aí fala assim, o livre-arbítrio nos concede o poder de escolha, mas também nos desafia a assumir a responsabilidade por nossas decisões e seus impactos. Então, eu queria só agradecer, né, por essa oportunidade de estarmos aqui mais um dia, né, mais uma quinta-feira, né,
falando sobre espiritualidade. Como Vanessa falou no início, por mais dias assim, com o coração como se fosse Natal, né? Por mais dias de natais no ano, né? Não só no dia 25. E que Deus nos dê saúde, força, esperança e fé para o ano de 2025 que está chegando aí, já está bem pertinho, né? Então eu vou encerrar com a oração de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. E assim seja. Obrigado, gente. Amém. Boas que lindo, festas viu? aí. Gostei da oração, Jade. Que lindo. Adoro ela. Até o Papa estava rezando ela um dia aí. Fez aniversário recente, foi? Parabéns, felicidades. Ah, que lindo! Parabéns, saúde. Obrigada, meus Parabéns amores. pela cesta de amor, que Deus lhe proteja, lhe ilumine para continuar. Amém. Ela não perde essa carinha A dela todos de nós, 25 linda. anos, que ela tem essa carinha de 25 anos. A mesma cara de 25, né, mano? Deus tá vendo. Obrigada a vocês. O Cesta de Amor é nosso. Deus é maravilhoso, guiando nossos passos. Feliz 2025, com muita saúde e prosperidade. Para nós Amém, assim todos. seja. Obrigadão, Beijo, gente. amores. Beijos. Valeu. Beijo. Tchau.